Olá! Nos dois vídeos anteriores, eu apresentei aqui a função seno e a função cosseno, né? Simplesmente, né? Então eu apresentei lá a função seno, a função f de x igual a seno de x, e a outra função cosseno de x. Agora, quando a gente tem que fazer, se eu tivesse que fazer o gráfico da função seno ou cosseno, bastaria que eu fizesse o que a gente já elaborou lá na última aula, né? No último vídeo, que era olhar o período, que é 2π, e olhar um pouco da imagem, né? Lembrar dos valores dos senos, dos principais, né? Do seno de zero, por exemplo, se eu quisesse fazer uma função seno de zero, de π sobre 2, de π, 3π sobre 2 e 2π, e traçaria a senoide, a curva característica. Para o cosseno faria a mesma coisa, né? E tal. Agora, o problema é que nem sempre as funções elas aparecem desse jeito. Então eu vou pegar como exemplo uma função aqui que eu gostaria de desenhar o gráfico. Por exemplo, essa função aqui, ó. A função f de x igual a 4 seno de meio x. A coisa aqui parece ser um pouco mais complicada, né? Não é idêntica à função seno que nós trabalhamos. Então, para poder elaborar um gráfico dessa função, eu vou antes fazer um exercício de pensar um pouco como que a função seno pode se comportar. Então vamos abrir aqui uma página em branco, depois a gente volta aqui nessa função. Para a gente entender como a função se comporta, a gente vai voltar aqui para tentar esboçar esse gráfico, tá? Vamos lá. Para isso, então, eu vou tomar as seguintes funções, para eu tentar entender o que acontece. A função base, que é a função seno de x. Uma outra função, que ela é o dobro da função seno de x. Uma outra função, que é o triplo da função seno de x. E eu poderia aumentar esse cara aqui, ou poderia diminuir também, né? Eu poderia fazer f de x igual a metade da função seno de x e assim sucessivamente. Peraí, deixa eu tirar esse f para não parecer que é a mesma função. Vou colocar aqui um L de x, pronto. Bom, vou tentar entender, eu quero saber o que acontece quando eu conservo a função f de x, né, mantenho ela aqui, e eu altero exatamente o fator que multiplica esse cara. Então aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, poderia ser 4, assim sucessivamente, ou diminuindo também, né? Meio, menos meio e tal. Para isso eu vou utilizar como ferramenta auxiliar o GeoGebra para plotar esses gráficos e ver o que acontece. Então vamos lá. Aqui no GeoGebra eu já pré-escrevi essas funções. Então aqui do lado esquerdo eu tenho aqui em cima a função f de x igual a seno de x, depois 2 seno de x, 3 seno de x, e depois diminuir aqui, né, uma outra função meio seno de x. O que eu quero verificar, então, é como que esses gráficos eles se comportam, né? Então, primeiro vamos olhar o gráfico f de x igual a seno de x. É aquele conhecido nosso, né? Ele tem, deixa eu aumentar um pouquinho, aqui. Ele tem o período dele, né? Ele começa aqui no 0, 0, e ele vai, tem um máximo de 1 aqui no π sobre 2, depois vai para 0 no π, menos 1 no 3π sobre 2, volta para o 0 no 2π. Então o período dele é 2π, e ele continua aqui infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Então tem o limite máximo dele, que é 1, e o limite mínimo, né, a parte inferior aqui, que é menos 1. Então a imagem dele está presa entre 1 e menos 1. Agora, o que acontece se eu desenhar, se eu plotar o gráfico da função seno de 2x, né? Então, quando eu fizer isso, eu vou deixar a função seno de x aí para a gente poder comparar. Então, plotei aqui o gráfico da função 2 seno de x. Olha lá o que aconteceu. A função continua passando no zero, no ângulo 0. No ângulo π sobre 2, ela atinge o máximo. No ângulo π, volta a ser 0. No ângulo 3π sobre 2, ela vai com valor mínimo.
e no ângulo 2π ela volta a ser zero. Isso implica que as raízes aqui, né, na verdade, aonde o gráfico toca o eixo x, aonde ele toca o eixo x, não se alterou quando eu faço a multiplicação por 2 ali, né? Então, as raízes continuam as mesmas. O movimento continua meio que o mesmo, o que muda é o ponto de máximo, né? Então, olha só, nessa função vermelha aqui, a 2 seno de x, o ponto de máximo agora é 2. E o ponto de mínimo é menos 2. E tem sentido, né? Porque a função seno, ela está presa entre 1 e menos 1. Então, se eu multiplicar toda essa função seno por 2, agora ela vai ficar presa entre 2 e menos 2. Então, tem sentido essa figura. Vamos olhar agora a função h de x igual a 3 seno de x. Vou tirar aqui a g de x e vou plotar aqui agora a h de x. Então, olha lá. As raízes continuam as mesmas, né? O nozinho ali, né? Onde passa no eixo x continua no mesmo lugar, no 0, no π, no 2π e assim sucessivamente, inclusive vai se repetindo. Mas agora o ponto de máxima dessa função é lá no 3, né? E o ponto de mínimo, se eu observar ali, ó, tá lá no menos 3. Isso significa que quando eu multiplico por 3, a estrutura não muda, quer dizer, a estrutura das raízes, né? As raízes não mudam de lugar. O período continua sendo 2π, né? Ele continua, o período se mantém, mas o limite é alterado. E, novamente, a gente vê sentido nisso, porque se a função seno está presente em 1 e menos 1, se eu multiplicar ela toda por 3, eu vou fazer com que a imagem ela amplia um pouco, né, esse espaço, e ela agora vai estar presa entre 3 e menos 3. Tá? Bom, tirei aqui a função h de x, então já dá mais ou menos para prever o que deve acontecer com a função aqui, ó, p de x igual a meio seno de x. Bom, antes de plotar ela, então eu acho que deve acontecer o seguinte, né, vamos ver. Se a função seno de x está presa entre 1 e menos 1, e agora eu vou multiplicar ela por meio, a imagem dela talvez agora vai ficar presa entre meio e menos meio. Então eu vou... deve acontecer das raízes se manterem, né, dos pontos de cruzamento com o eixo x se manterem, e vai alterar especificamente a imagem dela. Então vamos lá plotar ela. Tá aqui. E de fato, né, não coloquei aqui o valor, mas a gente consegue verificar que a alturinha aqui é meio, né? Então, esse é um fenômeno interessante que acontece, tá? Então, quando eu multiplico toda a função por algum número, o que vai acontecer com a função seno, né? Se eu multiplicar a função seno por qualquer número, o que vai acontecer agora é que a imagem vai estar achatada, quer dizer, o gráfico vai estar preso ali na imagem com os limites nesse novo número, tanto positivo quanto negativo, que eu multipliquei. Então, eu fiz um teste aqui que é o seguinte. Eu inventei uma função seno de x. Cadê ela? Aqui, embaixo. Q de x. Aqui. Essa função é a função seno de x. Tá? Ela passa no 0, tem ponto de máxima 1 e π sobre 2, ponto de mínimo menos 1 em 3π sobre 2, o período dela é 2π, então essa aqui é uma função seno. E aí eu criei um fator, né? Se você olhar aqui à esquerda, no Q de x, tá assim, ó, Q de x igual a vezes seno de bx. O b eu não mexi, tá? O b tá valendo 1, aqui em cima, ó, tá valendo 1. E o a, eu vou criar um controle deslizante, que eu já tinha criado. Tá aqui, esse controle deslizante é o a. O que eu vou fazer aqui, então eu fiz com que a função seno ficasse amarrada com esse a. Então o a multiplica toda a função seno, como eu fiz anteriormente, né? Só que ali em cima eu coloquei o número, 2, 3, meio. Aqui eu deixei ele variável. E eu vou mexer aqui no controle deslizante para verificar o que vai acontecer com a função. Então, antes de mexer, eu já estou prevendo o seguinte. Se eu aumentar esse valor do a, eu acho, né, é o que parece que vai acontecer, que o limite
A imagem, ela vai expandir, né? Então ela vai aumentar a imagem tanto positivamente quanto diminuir negativamente. Então ela vai ter um movimento. Deixa eu fazer, mais fácil fazer do que falar. Então veja o seguinte, quando eu aumento o valor do A, ó, a função vai crescendo lá em cima. Veja, ali ainda está a função seno de x, a verdinha, tá? Veja que os pontos de encontro com o eixo x continuam os mesmos, mas a amplitude, na verdade, a imagem, ela vai se alterando, ó. Diminuir para 2, para 1,5, para 1, né? Aí coincidiu com a função seno de x. Meio, ela diminuiu, tá vendo? Se eu fizesse menos, ele vai diminuindo cada vez menos. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então a função constante 0 está bem em cima do eixo x. E se eu fizer menos 1, por exemplo, o que acontece? Muda o sentido, né? Uma espécie de mudança de sentido. Então eu tinha a função verde, que ela saía para o primeiro quadrante, né? Meio que crescente. E aí quando eu inverto, multiplico por menos 1, agora ela sai decrescente, né? Sai aqui no quarto quadrante decrescente. Então é como se mudasse o sentido, né, do crescimento da função. Então, o que eu percebo é que se eu multiplicar a função seno de x por algum número, esse número vai influenciar especificamente na imagem dessa função. Todo o resto continua o mesmo, o período é o mesmo, as raízes são as mesmas, mas o que vai mudar é a imagem, tá? Ora, quanto mais eu aumento o número, maior fica o intervalo da imagem, quanto menor o número, menor o intervalo da imagem, e se esse número for negativo, há uma inversão do gráfico, né, e ampliação também da imagem, tá? Então esse é o primeiro fenômeno que eu observo na função seno, quando eu multiplico ela por qualquer número, por um número qualquer, tá? Bom, então eu já entendi algum comportamento da função seno. Se eu multiplico ela por algum número, ou algum número por essa função, o que esse número vai influenciar especificamente na imagem, tá? Bom, eu agora quero ver outras coisas dessa função. Vamos voltar ali para a lousa. Voltando então aqui para a minha pergunta, que eu posso, primeiramente, né? Então, uma das coisas que eu posso, olhando para esse meu desafio aqui, é entender que eu tenho aqui um 4 que multiplica uma função seno, tá? Seja lá quanto valha esse cara aqui, o seno de qualquer coisa, né? Esse seno de qualquer coisa está sempre preso entre 1 e menos 1. Então, uma coisa que eu já sei aqui é que a imagem dessa função, vai estar presa no intervalo entre menos 4 e 4. Tá? Então, isso é o que eu aprendi ali fazendo os testes no GeoGebra. Agora, eu queria saber o que acontece se eu mudar o ângulo, né? Fizer alguma alteração no ângulo. Então, para isso, eu vou tentar estudar então as variações do ângulo. Vamos lá. Para isso, eu vou utilizar o GeoGebra, né? Então, eu vou plotar lá no GeoGebra o seno de x. Perceba agora que eu estou fazendo uma alteração no ângulo, tá? Vou então fazer o seno de 2x, seno de 3x, depois o seno de meio x. Vou plotar isso e verificar o que acontece aí com o gráfico, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no GeoGebra, veja aqui do lado esquerdo, tem as funções, então, f de x igual a seno de x, g de x igual a seno de 2x, então agora eu alterei o ângulo, tá? Agora aqui é o seno do dobro do ângulo. O de baixo, h de x igual a seno de 3x, e p de x igual a seno de meio x. Então aqui eu fiz agora as alterações no ângulo, tá? Eu mantive aqui o seno, não estou multiplicando por nada o seno, né, o valor do valor numérico do seno, estou mexendo agora nos ângulos. Então, o que está plotado ali agora, o verdinho, é a seno de x, aquela que a gente já trabalhou nos outros vídeos. Então, vou deixar ela aqui e vou colocar agora o seno de 2x. Então, vou lá colocar ela aqui. Veja só que agora já está bem diferente, né? Mas vamos ver as diferenças e as semelhanças, né?
O que tem de semelhante com a função seno de x é o limite lá, né? O tamanho da imagem. A imagem continua sendo 1, o limite máximo, né? A altura máxima, e menos 1 a parte menor ali da imagem. Então ela continua, a imagem não se altera, né? Então não há uma alteração na imagem. Por outro lado, na figura, né, há alguma alteração, mas vamos tentar perceber qual que é a sutileza aqui da coisa, né? Bom, a gente consegue perceber que vamos olhar um intervalo de 0 a 2π, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar melhor. Ver se essa aqui ajuda. Pode ser azul. Então, nós temos aqui, ó, o 0, né? Então, aqui, e o 2π está aqui. Ok. Na função verde, entre o 0 e 2π, eu tenho dois vales, na verdade dois vales não, um vale aqui em cima, né, e um outro aqui embaixo, né. Então esse aqui é uma volta. Uma volta na função seno tem esse comportamento aqui, seno de x. Agora na seno de 2x, olha o que acontece. Deixa eu trocar de cor aqui, deixa eu pegar essa vermelha. Na seno de 2x, eu tenho isso aqui, ó. Uma vez aqui em cima, uma vez embaixo. Teoricamente, uma volta completa pararia aqui, né? Agora ela volta a repetir de novo, ó. Uma para cima, outra para baixo. Então, no mesmo intervalo, né, no mesmo período da função seno de x, a função seno de 2x tem como se tivesse dois períodos, né? Então é como se fossem dois movimentos que acontecem para a seno de 2x, enquanto na seno de x acontece um só. Isso quer dizer que o período dessa função foi reduzido, né? Não é mais 2π. Agora o período dessa função está cortado ao meio. Então o período dessa função é π. Ok? Então, essa é uma das coisas que ficam evidentes aqui para o seno de 2x. Mas ainda não estou entendendo o que está acontecendo. Então, eu vou tentar plotar agora o seno de 3x e ver o que acontece. Então, vamos lá. Apaguei aqui a seno de 2x e vou plotar a seno de 3x. Está aqui. Então, vamos tentar entender de novo o que está acontecendo. Vamos ver. Então, olhando aqui, ó, no período da seno de x, ela vem até aqui... até aqui, nesse ponto. Tá? Essa daqui é a seno de x. Vamos olhar agora a seno de 3x. Olha só, na seno de 3x começa aqui no 0, aí ele vem, e aí ele faz um ciclo aqui, ó. Tá vendo? Bom, se eu continuasse, ela faria um outro ciclo aqui. Se eu continuasse mais uma vez, teria um outro ciclo aqui. Então percebe que na função seno de 3x, eu tenho três ciclos, né? Aonde na seno de x eu tenho um ciclo só, para seno de 3x eu tenho 3 ciclos. Então o período ele foi diminuído aí, né? O que antes era um período inteiro de 2π, agora está cortado em 3 partes, tá? Então, esse camarada aqui, ó, que é o período da função seno de 3x, ela é 1/3 do período da função seno de 2x. Então, deixa eu escrever aqui para não me perder. Ela é 1/3, né, porque cabem 3 delas no período de 2π da verde. Então, esse cara aqui é 1/3 de 2π. Ou seja, né? Ou seja, o período aqui vale 2π sobre 3. Tá? Bom, interessante. Ok. Tô quase entendendo. Na de 2x, deixa eu até voltar ali na de 2x, ó. Na de 2x, o período era 2.
Opa, desculpa, era 2 não, era 1, né? Cadê aqui? Na vermelhinha era 1, 2. Na vermelhinha era o período de 2, o período aqui é π, que é o período da anterior, que era seno de x, o período era 2π. E aí, nesse período da seno de x, cabem 2 períodos da seno de 2x. Então, é como se eu pegasse o 2π e cortasse ao meio. Já nessa azul, eu tenho 1, 2, 3. Então, esse cara aqui é 1/3 de 2π. É como se eu pegasse o 2π e dividisse por 3. Tá? Então, parece que tem uma regra aqui, né? Enfim, não estou entendendo direito, mas parece que quando o ângulo é o dobro, né? O seno do dobro do ângulo, o período cai na metade. Quando é o seno do triplo do ângulo, o período cai a terça parte. Então, vou fazer o último teste com seno de meio x. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. E eu vou plotar agora esse p de x, que é o seno de meio x. Vamos lá? Uou! Já aconteceu outra coisa aqui. Vou diminuir aqui a escala para tentar ver o que está acontecendo. Aqui. Então, olha só agora. No gráfico p de x seno de meio x, o período agora ficou um pouco mais alongado, né? Vamos seguir aqui para ver, para verificar como que vai ocorrer aqui. Pera aí, aqui. Vou pegar uma cor, pode ser essa laranja aqui. Então, eu tenho aqui, ó, começa aqui. Então, a seno de meio x, ó, ela vai indo, vale maior, vai até o 0, o ponto mais baixo, e agora vai começar de novo. Então, olha só, o período dessa função é bem maior do que a função seno de x. Então, o período aqui vale 4π. Ok? Então, ela deu uma largada aqui, né? Ficou bem maior. Então, o que eu posso perceber? Bom, a altura, né, o ponto máximo, continua sendo 1, não muda na imagem. O que muda é o período da função, né? E também as raízes, obviamente. Mas o período é o que me interessa nesse momento. Então, como que eu faço para descobrir esse período? Então, me parece que se eu seguir a outra regra, como eu tinha percebido ali, que o período da 2x era antes 2π. Quando o ângulo era seno de 2x, eu tinha dividido por 2. Desculpa, a função, né? Quando a função era seno de 2x, eu dividi o período por 2. Quando a função era seno de 3x, eu dividi o período por 3. Agora que a função é seno de meio x, eu vou dividir esse período por meio, porque é meio que está escrito lá. Se eu fizer isso, vou ter que 2π multiplica pelo inverso da fração, que é 2 sobre 1, que dá 4π. Então parece que eu tenho alguma ideia de como que a função se comporta se eu alterar apenas o ângulo dessa função. Então deixa eu só fazer o teste. Então eu acho que está acontecendo, que nós estamos começando a perceber que tem uma regra aí que interfere. Quando eu mexo no ângulo, há uma interferência no comprimento de onda, no período. Tá? E quando eu mexo na função, quando eu multiplico toda a função, como a gente viu anteriormente, ela deve interferir na imagem. Então deixa eu fazer um teste para fechar essa ideia mesmo. Então eu fiz aqui à esquerda, né, uma função aqui à esquerda em cinza aqui, que é de x igual a seno de bx. O a vale 1,
tá? Como está aqui em cima, então eu não estou alterando em nada na função, continua tendo os limites lá, a imagem entre 1 e -1, e o b, por enquanto, está 1. Mas eu criei aqui um elemento deslizante para eu poder fazer uns testes, tá? Então, eu vou agora aumentar esse cara. Então, vou pegar aqui esse b, vou colocar ele mais para frente, e olha lá o que acontece com a função. Ela vai encurtando, né? Vai ficando mais curta. Quanto mais eu aumento, menor é o período. Então deixa eu marcar aqui com uma corzinha, só pra gente, pra ficar claro. Pode ser esse aqui. Só pra ficar claro, nesse caso aqui, ó, do jeito que tá aqui, que é 3,5, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Opa. Aqui. Então, por exemplo, eu aumentei aqui para 5, né? Então tá aqui, primeiro período vem até aqui, depois começa a repetir, depois aqui, daqui de novo, novamente, então, no intervalo de 0 a 2π, vou colocar aqui de 0 até 2π, então no intervalo de 0 a 2π eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 períodos, né? Como se eu tivesse achatado então essa curva. Então aqui o período dessa função, ela se eu quisesse calcular o período, eu faria o 2π, só que foi cortado em 5 partes. Então o período é 2π sobre 5. Ok? Então, para a função seno de 5x, o período é 2π sobre 5, tá? Bom, então, vamos voltar lá para a lousa. Então, o que a gente percebeu aqui, né? Que quando a função f de x é seno de x, a imagem vai ficar presa entre -1 e 1. E o período, a gente já viu isso, né? O período, eu escrever P, é igual a 2π. Para esse caso, a imagem continua a mesma, só que o período agora vai ser 2π sobre 2. Especificamente, esse cara que está aqui, né? Então é 2π sobre 2, que equivale a π. E para outro cara, então também no seno de 3x eu tenho que a imagem é a mesma, continua sendo um valor entre -1 e 1, não há alteração na imagem quando eu mexo no ângulo, mas o período então passa a ser 2π sobre, especificamente, esse número que está aqui, que é o 3, 2π sobre 3, que resulta em período igual a 2π sobre 3. E por último, o seno de meio x, eu tenho que a imagem não se altera. E o período agora, ele seria 2π se fosse seno de x, só que ele vai ser 2π dividido especificamente pelo meio, por esse meio aqui. Então vai ser 2π sobre meio. E 2π sobre meio, a gente acabou de ver ali, valem 4π o período. Então a gente percebe que quanto maior o ângulo, mais achatado fica o período. Quanto menor o ângulo, mais alongado fica o período. Quanto mais perto de zero o ângulo, eu estiver manipulando esse ângulo, mais alongado fica o período. Com essas informações, agora, eu devo ser capaz de
esboçar o gráfico daquele nosso primeira pergunta ali, né? Porque do jeito que está colocado aqui agora, né? A imagem, eu já tinha discutido a imagem, eu consigo falar alguma coisa sobre o período. Então, esse período vai ser o seguinte, vai ser período. Vai ser 2π se fosse só seno de x. Só que aqui ele tá por meio, né? Então, vai ser, esse novo período vai ser 2π dividido por meio. Então, esse novo período vai ser 4π, ok? Bom, então agora eu devo ser capaz de esboçar o gráfico dessa função. E aqui é a nossa atividade, né? Não nos interessa isso aqui. Como esboçar esse gráfico? Então, o que eu já tenho de informações ali é a imagem, como que ela está colocada, e o período, como que ele está estabelecido. Então, eu vou fazer aqui o eixo Y, o eixo X, tá? Vou marcar o 4π, então vou escolher aqui, ó, lá atrás, 4π. Esse 4π, a metade dele é 2π, a metade da metade é π. Então aqui, ó, esse outro meio é 3π. Essa função é uma função seno. Então significa que ela sai daqui do 0, 0, né? Ela é positiva ali, ó, então ela sai crescente. O ponto de máximo que ela vai atingir, como a gente verificou lá na imagem, agora a imagem está entre 4 e menos 4.